ar mais um Making Off. Você pode nos acompanhar pela rádio e pelo canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no Spotify em formato de podcast. Eu sou Regina Antonelli e a cada episódio recebo um convidado, e hoje teremos uma convidada, para desvendar os bastidores de estratégias de comunicação que conectam as marcas aos seus públicos. Pois é, gente, a inteligência artificial já deixou de ser apenas uma tendência tecnológica, não é verdade? Ela virou parte essencial da estratégia de praticamente todos os setores da economia. E o ensino superior começa a se mover nessa direção. No Brasil, cada vez mais universidades estão criando cursos específicos de bacharelado em IA, um sinal claro de que essa transformação chegou também às salas de aula. Mas será que as empresas e as instituições de ensino estão caminhando no mesmo ritmo? E mais do que isso, como preparar profissionais realmente prontos para liderar essa nova era? Gente, para falar sobre o ensino da inteligência artificial no nível superior e os desafios na formação dos novos gestores de IA, o Making Off recebe Jennifer Ferraz, que é head de negócios do grupo Irratec, uma empresa que tem se destacado pela forma como aplica e gerencia soluções tecnológicas baseadas em IA em diferentes setores, especialmente no varejo. Com 11 anos de experiência nas áreas de educação, tecnologia educacional e inovação, Jennifer lidera hoje as soluções de inteligência artificial do grupo. É mestre em gestão de conhecimento, com pesquisa focada em inteligência híbrida, que é a colaboração entre o humano e o artificial, e tem formação em administração, além de especializações em ciência de dados, gestão de projetos e neuroaprendizagem. Jennifer, muito obrigada por você estar aqui para falar sobre esse assunto muito atual, né? Que parece que não vai acabar nunca, todo dia ele está evoluindo, né? Então você vem aqui para dar uma luz aqui para a gente. Boa tarde, Regina. Muito obrigada pelo convite. De fato, né, é um assunto que cada dia é uma novidade, é algo diferente. E a gente, até para acompanhar, quem já está imerso nesse mundo, né, vê que são muitas informações. E a gente precisa canalizar isso, transformar em conhecimento. E é isso que eu vim falar um pouco hoje com vocês também. Trazer compartilhar, né, sobre esse assunto que sou suspeita de falar, que eu gosto muito, inclusive, né, mas que é importante a gente discutir, é importante a gente trazer para a pauta de como que isso está transformando o nosso dia a dia e as empresas, né? Com certeza, viu? Mas vamos lá, antes da gente entrar propriamente no tema, como é que surgiu o seu interesse por inovação e tecnologia artificial? Tem algum momento na sua vida, se é uma coisa, de repente, da infância, você fala assim, nossa, tecnologia, que legal. Conta um pouco para a gente sobre isso. Nossa, essa pergunta, eu fui pega de surpresa na semana passada, uma pergunta parecida, que e eu fiquei muito pensativa, né? Lembro que depois que eu respondi foi simples responder, obviamente, mas é rememorar o porquê, para mim foi muito importante, né? E hoje me fez a pergunta de uma forma diferente, mas também faz eu buscar aí os reais motivos. Não, eu não me interessava por tecnologia, olha que interessante. Na primeira graduação que eu pensei em fazer foi psicologia. Sabe aquele momento da epifania da adolescência, o que eu quero ser quando eu crescer e tal? Foi psicologia. E comecei a estudar na época vários livros sobre, para entender se de fato fazia sentido para mim. Não fui por esse caminho, né? Muito embora ainda seja amante desse tema, mas tecnologia ela veio vindo aos poucos para mim, né? E aqui é interessante falar por quê. Hoje a gente vive uma era de transformação digital, muito se fala sobre tecnologia digital e já associa-se normalmente à inteligência artificial. Não tem como desassociar isso hoje, né? Então é muito natural. Só que a tecnologia, quando a gente vai para a literatura, a gente vai para a realidade mesmo, da aplicabilidade de quando nasceu, né? Na história, marcos históricos, a gente percebe que são processos, habilidades, processos que nascem para resolver problemas. Por isso muito se fala de tecnologia meio, né? Porque é um meio para resolver problemas reais que eu tenho dentro da minha operação, da minha empresa, da vida como um todo, né? Então, é claro que com os marcos da crescência tecnológica, do avanço tecnológico, né, a gente passou por vários, Revolução Industrial, aí depois fomos para agora a Revolução 4.0, né, Revolução da Inteligência Artificial, e aí a gente percebe que
a tecnologia vai ganhando proporções, mas ela começa, o seu core, o seu objetivo principal é, de fato, resolver problemas, né? E a gente não pode perder isso de vista, principalmente hoje, quando a gente olha para a IA e pensa, pego uma inteligência artificial e aplico na empresa, mas eu não sei necessariamente o que eu quero resolver com aquilo. Então, parte desse princípio da gente entender que tecnologia é esse meio, né? E aí, eu comecei a vivenciar isso desde nova, porque eu comecei no mercado de educação, né? Educação é um segmento que foi o primeiro, de fato, meu primeiro emprego, e eu comecei como CPD, né, Centro de Processamento de Dados, na época menina da TI, né, então tinha todo o conhecimento de hardware, eram os cursos da época, né, não sou tão jovem assim, então os cursos da época lá de hardware e processos administrativos, etc., porque, logo no primeiro ensino médio, antes de entrar no ensino médio, já comecei a fazê-los. Por quê? Primeiramente, uma das coisas que me moveu muito para esse caminho foi curiosidade e inquietação. Então, eu era muito estudiosa, gostava de estudar e tudo mais, então eu entrei nesse caminho ali da tecnologia, olhando para o digital, para o hardware, né? Eu comecei a estudar. Eu comecei meu primeiro emprego como CPD. E numa área da educação, onde você precisa, de fato, olhar sempre para formas de resolver problemas de forma diferente, de forma criativa, propor solução real para aquilo ali. E foi indo. E aí, quando passei por sala de aula, né, passei pela parte comercial, pela treinamentos, eventos, assim, de ponta a ponta no segmento, né? Pude expressar várias possibilidades dentro do setor educacional. Esse foi meu primeiro, eu passei por um grande grupo educacional também do Brasil, que inclusive trabalhei na área de inovação, trabalhei em tecnologia educacional também, né? Foi um background que foi sendo formado dentro desse pilar que eu chamo a tríade dos 3 pilares de educação, tecnologia e de inovação, né? Que moldaram a minha base, a base que eu sou hoje, né? Como profissional. E aí foi brilhando o olho, tecnologia, educação, olhando muito também para os princípios. Eu gosto de trazer aqui, pegando um pouco também a veia acadêmica, não tem como fugir, né? Mas os pilares da educação, por exemplo, de Jacques Delors, né? Então, o aprender a conhecer, o aprender a ser, o aprender a fazer e aprender a conviver, que são aqueles 4 pilares básicos. Por que eu quero trazê-los? É importante a gente pensar que esses 4 pilares, eles são da educação aos meta skills, que hoje é o profissional do futuro, que a gente entende que está precisando se formar, quem ainda não tem, mas precisa formar-se, né, para lidar com essas novas tecnologias, com essas novos consumos, comportamentos, o que vem surgindo hoje cada vez mais impulsionado pela IA. O aprender a aprender, que é uma outra meta skill. Então, quando eu olho para a educação, para esse pilar, eu penso muito, eu trago esses pilares, né, os 4 pilares da educação, e mais esse do aprender a aprender, justamente porque são propulsores disso. Depois, quando eu olho para a tecnologia, eu penso tecnologia nos fundamentos de resolver problemas, né, de trazer habilidades, de processos. Quando eu olho para inovação, eu vejo resolver problemas, sejam eles de forma simples, ali para uma melhoria contínua, seja criando um novo processo, uma nova solução, criando um negócio do zero, né? Então, basicamente é isso, me guiando dentro de pilares que eu vejo que, de fato, movem a sociedade, nos move como pessoa e profissional. Me diz uma coisa, o Grupo IRA, ele atua no mercado desde quando, né? E qual que é o motivo do nome? Conta um pouquinho para a gente como é que ele está estruturado, quantas empresas o grupo reúne. Conta um pouquinho para a gente sobre o grupo. Meu relacionamento com o Grupo IHAI começou, IHATEC, começou há 9 meses, né? É um grupo que já está há 21 anos no mercado e ele nasceu com o propósito de trazer soluções que democratizem, né, o acesso à tecnologia, para tecnologia simples, fácil, né, e que resolvam problemas reais das empresas. E surgiu com 5 sócios idealizadores ali de um sonho, né? O sonho, de fato, de transformar a sociedade, transformar a realidade das empresas com tecnologia. O IRATEC, ele é uma holding que tem 4 empresas, então a ZAPI, o Disparaí, o Kiji e o GPT Maker, que são quatro empresas que são unidades de Tá. negócio dentro da holding. Hoje estão presentes em mais de 70 países e são mais de 40 mil Nossa, que licenças bacana. no mundo todo.
E está em franca expansão, um ponto bem importante, inclusive, que crescimento mais de o quadro de colaboradores, desde que eu entrei, cresceu em mais de 60%, né? Também. E qual que é o seu papel e qual é o mais recente projeto de IA que foi desenvolvido pelo grupo? Conta para a gente sobre isso. Então, nós temos gestão inteligente de negócios, que é a nossa unidade de negócios, que é o GPT Maker, né? O GPT Maker é uma solução, é uma plataforma de criação de agentes de IA, então uma solução de agentes de IA para empresas, para gestores de negócio que querem acelerar e impulsionar o seu atendimento, né, o seu relacionamento com clientes. Tá, Então, é um atendimento. O agente de IA hoje, basicamente, no mercado fala-se muito funcionários de IA, né? Então, eu tá. tenho um funcionário de inteligência artificial que atende para mim no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu site, né? Resolve o problema do meu cliente de forma mais humanizada, mais personalizada. E quando se fala de humanizada e personalizada, eu defendo a cocriação da inteligência humana com a inteligência artificial, porque eu tenho um humano por trás ali, né? Que foi ele quem configurou o agente, foi ele quem alimentou essa base de conhecimento, deu os parâmetros, as instruções do que aquele agente teria que fazer, né, para atender o meu cliente. E ali, assim, então, o conhecimento humano com o conhecimento da máquina para dar mais velocidade, otimização, produtividade, eficiência, tudo que se procura para ambos os lados, né? Uma vez que a empresa também ganha com produtividade com eficiência, o colaborador também ganha em produtividade, podendo dedicar tempo que ele fazia em atividades repetitivas para outras demandas também. Perfeito. Tá bom, então. Vamos fazer um intervalo, Jennifer, viu, pessoal? Bom, E a gente volta já já, porque esse papo tem muita coisa boa ainda para se explorar, hein? Só um minutinho. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Jennifer Ferraz, que ela é Head de Negócios do grupo Irratec. E o papo, gente, hoje é inteligência artificial, né? E a gente vai explorar um pouco agora, que é o seguinte: nós temos profissionais de IA, gestores de IA no mercado, que eles precisam aprender, né, a lidar com a IA. Por outro lado, a IA, ela avança todo dia tem coisa nova. E as empresas precisam desses profissionais para atender as demandas dela. Veja bem que coisa complicada, não é mesmo, Jennifer? É bem complicado isso aí, né? sem dúvidas, né? E é algo muito novo também. Se nós formos ver, né, a linha temporal da inteligência artificial, começou-se a grande procura por profissionais em 2022, foi o boom, novembro. 2023, a gente começou o ano já com uma procura bastante grande de profissionais que tivessem skills para atuar nessas empresas, né? E algo que a gente percebe é o quanto muitas empresas ainda precisam entender bem qual é o escopo da vaga que eles procuram para que dê um match com o profissional também que está capacitado ali no mercado para atendê-lo. Ainda falando em capacitação, nem muitos estão qualificados, porque ainda como é algo muito novo, a gente sabe de 3 anos para cá, né, não temos ainda tantos especialistas em inteligência artificial, mas dependendo do escopo que a empresa procura, ele vai conseguir encontrar profissionais que consigam atender naquilo que ele está procurando para aquele momento, para aquela vaga em específico, né? Porque é o seguinte, né? Todo dia a gente vê alguém oferecendo algum curso de IA, né? Todo dia Uhum. você vê. E isso é uma coisa que, desde quando foi falado IA aqui, por exemplo, no Brasil, começaram a surgir vários cursos, né? Uhum. Agora, me diz uma coisa, com esse avanço
tão rápido da IA se desenvolvendo e ela evoluindo, como é que as instituições que, olha, por exemplo, nós temos aqui a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Pernambuco que oferecem cursos, né, Uhum. superiores de IA, Sim, né, para treinar o gestor de IA, né, para educar, fazer com que ele sim. aprenda, né? Mas e aí? Esse curso, jamais ele vai poder ser um curso estático, né? Olha, as disciplinas são essa e pronto. Não, não é isso mesmo? Como é que é essa evolução também do ponto de vista da educação? É boa pergunta, né? Porque quando a gente fala do escopo dessa vaga, por exemplo, a empresa está procurando um profissional para automatizar processos dentro daquela área, dentro da empresa, com inteligência artificial, e está procurando um pesquisador de IA, está procurando um engenheiro de machine learning, um cientista de dados, né? Então, o que que ele procura? Qual é a vaga, né, que ele está procurando? Porque, dependendo, eu vou precisar de um profissional que tenha muito mais hard skills do que soft skills, né? Então, competências técnicas ali, por exemplo, se eu quero que seja desenvolvido um modelo de IA dentro da minha empresa, né? Eu estou criando uma área junto ao time de tecnologia, eu vou ter alguém para trabalhar como engenheiro, para desenvolver um modelo, por exemplo. Ele tem que ter a formação, ele precisa ter base sólida para isso, fundamentos de IA, de machine learning, né? Governança, segurança de dados. Então, existem competências, essas competências técnicas, que ele vai precisar olhar com mais afinco, né? Agora eu quero um automatizador, alguém que vá entender junto às áreas de inovação estão fazendo muito isso, né? Entender junto às áreas de recursos de pessoas de cultura, a área de logística, e entender qual que é o problema, a dor ali que precisa ser melhorada, né, resolvida, e eu preciso de um profissional que faça essa leitura de qual é o problema e qual é a solução que eu vou ou desenvolver ou buscar no mercado para trazer para a empresa. Então, é um perfil diferente, é um design de solução de problemas, né? Então, conhecimento de, desse profissional, ele já é mais abrangente, né? Então, é aquele que vai olhar, de fato, para tendências, vai olhar para soluções, vai saber fazer benchmark. Então, é diferente do que aquele profissional que tem um escopo mais técnico. Então, a dica que eu daria é qual que é a demanda que eu preciso resolver. Então, qual é o Sim, profissional que eu preciso, as competências, as habilidades, e aí sim olhar para o mercado e ver aquele que vai, de fato, atender, né? E a gente tem, dentro das universidades, o profissional técnico, que vão ter essas habilidades, né? Que são, quando eu falo de fundamentos, né? Tem ciência da computação, eu tenho cursos tecnólogos também, como análise de desenvolvimento de sistemas, sistemas da informação, que também tem uma base ali de tecnologia, que eles já, muitas universidades já começaram a atualizar suas grades curriculares pensando nisso, né? Essa estrutura mais focada para a inteligência artificial, que antes não tinha tanto, né? E aí começou a atualizar agora. É claro que algumas disciplinas optativas ou disciplinas que de fato vão fazer diferença, que estão olhando para essa aceleração mesmo de novas tecnologias que vão surgindo, isso vai ser atualizando sempre a grade, né? Sem sombra de dúvidas. Mas as sólidas, aquelas também que são mais técnicas, elas permanecem e vão sendo ali atualizadas na medida que é necessário também. Esse é um ponto que eu consigo observar hoje, né, dentro dessas universidades. E trazer a empresa para dentro também da universidade, e a universidade trazer a empresa para dentro e a empresa da universidade também. Então, a gente vê isso acontecendo muito, né? Hoje, aqui, eu sou de Maringá, falo de Maringá, a gente tem o IRATEC, por exemplo, vai até as universidades para fazer hackathons, palestras, treinamentos para os alunos, né? sim. Também empresas, as universidades, perdão, vão até o IFTEC, por exemplo, para fazer uma visita técnica. Então, essa troca entre universidade e empresa é muito rico para o aluno, né? Sim, E para com a empresa também, para fazer a sua parte, né? Também, que é o que a gente certeza. defende. Não, essa integração é muito necessária para todos os lados evoluírem, né? Não tem como não ser. Mas me diz uma coisa, você acredita que hoje é, instituições de ensino e empresas, elas estão caminhando juntas nesse negócio, assim, no sentido de que, olha,
evoluiu um pouquinho aqui a tecnologia. Olha, as instituições de ensino adequaram a essa evolução. As empresas também, elas estão pedindo um perfil com esse tipo de, de skill, como você mesmo falou. E aí, você acha que isso está acontecendo de fato, ou ainda existe um caminhar, né, um tanto longo para que realmente haja esse caminhar em paralelo? Como é que você vê isso? Eu vejo que ainda está descompassado, né? Não é algo que a gente vê no ritmo que deveria estar, embora no Brasil a gente tiveram algumas medidas também no 2023 para 24, início de 2024, que era um incentivo para empresas, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, vendo incentivos para empresas também, para que começassem, empresas e universidades começassem a incentivar a, a capacitação em inteligência artificial, formações e tudo mais, mas nem todos começaram ainda, né? Então, é algo que está muito devagar. Mas existem algumas iniciativas que podem acontecer, né? Então, a literacia de IA dentro da própria empresa. Então, vou dar um exemplo aqui, mas esse ano nós fizemos no Erratec um programa de inteligência artificial para capacitar os colaboradores sobre IA. Então, a gente tem uma solução no grupo que é de inteligência artificial e a gente queria fazer um desafio de inovação, onde os colaboradores vissem problemas ou oportunidades que pudessem ser resolvidas com IA e eles escrevessem ideias propondo essas soluções. E dessa forma, a gente incentiva eles estudarem mais sobre IA, pílulas de conhecimento em IA, algumas capacitações, workshops também, né, vão na massa ali para aprender mais. E a nossa parte também, olhando não só para quem faz parte do time que desenvolve, do time que está à frente daquela solução, daquela empresa, mas também de todo o ecossistema do IRATEC, né? E aí todos acabam aprendendo mais sobre inteligência artificial. Então, é uma força-tarefa ali de reskilling, upskilling que a gente faz junto, né? E isso as outras empresas podem se movimentar para fazer também. Então, capacitar os seus colaboradores. Então, a sua parte ali, né, como empresa. E as universidades, de fato, é promover mais ações também, não só, e fora da grade fechada, né? Mas como eu dei o exemplo das visitas técnicas, abrir hackathons, trazer mais treinamento, cursos e tudo mais, também para a sala de aula e os professores, né, como prova extremamente motor dessa propulsão toda, é de fato eles também procurarem, né, as empresas virem para as universidades, né? Então acho que é essa troca que eu entendo que seja muito rica. E não estamos no caminho, ainda no ritmo, obviamente, estamos no caminho, mas não no ritmo que se espera, né? Mas como também é tudo está extremamente acelerado, eu vejo que basta a gente ir fazendo alguns ajustes, todo mundo junto ali, para que de fato isso comece a acontecer. Cada um fazendo sua parte nesse caso, né? Perfeitamente. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já com esse papo. Um minutinho. Você sabia que no Prêmio Jatobá PR as grandes agências e as agências boutique têm as mesmas chances de ganhar o troféu Jatobá PR? Isto porque a agência grande só concorre com as grandes e a agência boutique só concorre com as boutiques. E o melhor, ambas recebem troféu idêntico. O Prêmio Jatobá PR é o único no Brasil que tem premiações para as agências de comunicação. Além disso, é também o único que distingue as agências boutique com o mesmo prêmio concedido às grandes agências. Venha participar! E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje estamos com Jennifer Ferraz, que é do grupo Irratec. Vamos lá. O nosso papo aqui é sobre inteligência artificial, só que é o seguinte: além da formação técnica, que habilidades humanas e comportamentais você acha que são essenciais para quem vai trabalhar com inteligência artificial? Ótima pergunta. Quando eu falo das meta skills, elas são habilidades que formam novas habilidades, né?
Então, por exemplo, quando eu falo aprender a aprender, tem um segredinho que é curiosidade e a inquietação, que elas precisam estar ávidas. Então, eu preciso sempre ter interesse de saber mais. E como não, e hoje, como a gente tem muitas informações, né? Como a gente veio falando no início aqui, a gente precisa canalizar quais são, onde a gente vai colocar o nosso foco, a nossa atenção, para que de fato a gente aprenda aquilo, né? Então, eu vou transformar aquela informação em conhecimento. Então, o estar disposto, o estar curioso para ir atrás, ser inquieto para aprender mais, mas também saber como que eu aprendo melhor no meu dia a dia, né? Então, vai ser através de um veículo, onde eu vou seguir aquela página, eu vou ser impactado por notícias. Eu tenho hoje IA para conseguir fazer um resumo, por exemplo, das principais notícias do dia para mim, onde eu consigo pedir para ela, dá para usar eu uso o GPT Maker, né? Tem como não usar, mas lá eu consigo pedir para ele fazer um resumo para mim, trazer essas informações atualizadas. E aí eu já coloco, por exemplo, os veículos, né, que eu entendo que sejam veículos de credibilidade, né, enfim, com autoridade sobre o assunto. Então, temos McKinsey, temos Gartner, né, temos veículos também dentro do Brasil, também trazem exame, informações relevantes. E aí, a partir do momento que trata esse conteúdo para mim, é algo que eu consigo compilar e eu consigo aprender. Mas esse é o meu jeito, que eu vejo que é o meu aprender, né, um aprender diferente ali, específico para Jennifer. Mas existem outras formas. E aí, muitas vezes, eu me colocar ali no dia a dia, né? Como que eu aprendo melhor? Como que eu faço para memorizar melhor, gerir melhor o meu tempo, né? Então, essa habilidade de gestão do tempo, gestão das prioridades, gestão de conteúdo, gestão de informação é muito importante. Sim. Eu acredito que seja o alicerce ali para esse profissional. Para isso, o pensamento criativo, o pensamento crítico e a visão sistêmica são grandes diferenciais, né? Muito se fala sobre essas habilidades, mas pouco se aprofunda no que de fato ela traz de base para o ser humano, né? Então, quando eu tenho uma visão, um pensamento crítico, eu não vou aceitar tudo que a inteligência artificial traz para mim, seja um relatório, né, quando eu estou utilizando ali para fazer uma análise no meu dia a dia, enfim, de alguma atividade, ou que traga um report que eu vou copiar e colar aquela informação sem ter uma análise crítica daquilo que está sendo feito. Então, é um papel de cocriação. E aí, nesse papel de cocriação com a IA, eu não posso simplesmente aceitar aquilo que vem de uma máquina que é probabilística, né, que vai buscar dados comparativos e me trazer a resposta que mais tende com o meu comportamento, porque a IA também se modela muito ao comportamento do humano que está lidando com ela, né? Então, a forma de falar, trejeitos, né? Todos esses pontos. Logo, eu preciso ter crítico. Então, fica aqui um ponto muito importante, né? Só para a gente não me delongar nessa parte do pensamento crítico, mas é um fator extremamente importante. Fora isso, a criatividade. Porque, pensa, hoje a IA ela pode gerar Sora, V3, geram imagens incríveis, né? Que legal. E é incrível mesmo, mas tem um humano ali por trás colocando prompts, né? Falando, dando instruções do que ele espera que seja o output. Então, para que isso aconteça, eu preciso reviver a minha criatividade. Eu preciso ter meu ócio criativo, né? Eu preciso, de fato, buscar formas de me tornar inovar, né? Ser inovadora, mas buscar formas no dia a dia de ser autêntica. Era essa palavra que eu estava tentando buscar. Né? Buscar a autenticidade, que nos tempos de IA vai ser um grande divisor de águas. Aquelas pessoas que conseguem pensar diferente, ousam pensar diferente dos outros, né? E para ficar realmente diferente, porque imagina um monte de gente com prompts iguais, né? Daqui a pouco a gente vai ter as mesmas imagens, vai ter os mesmos textos, tudo muito parecido. Então, ser criativo, ser inovador nesse momento, né, de revolução da IA é crucial, sem sombra de dúvidas. E fora isso, né, esse pensamento sistêmico, quando eu olho para o todo. Então, eu estou enxergando não somente uma parte do que eu preciso que aconteça
do que a IA precisa realizar no meu dia a dia. Por exemplo, eu estou olhando, que é a tal da visão holística, que deixa de ser apenas para holística, ela vê o todo, mas ela não foca em detrimento daquilo que precisa ser resolvido, né? Então, em etapas de resolução. Quando eu tenho um sistêmico, como o nome já diz, né? Eu vejo uma forma de resolver problemas por partes, mas, ao mesmo tempo, sendo resolutivo e efetivo, né? Então, eu tenho um pensamento sistêmico do todo ao mesmo tempo, né? Então, acho que essas seriam as principais que eu vejo que hoje são base para que sustentem ali as habilidades técnicas, né? E sem olhar, é claro, para habilidade de convivência entre pessoas, entre outros, né? Então, a gente saiu de uma pandemia, importante lembrar, que já faz, nem parece que faz tanto tempo já, né? Mas se a gente olhar, parece que foi ontem ou não, né? Mas, enfim, e isso trouxe bastante sequelas, de certa forma, para muitas pessoas se relacionar com outras pessoas, né? Então, isso. E aí a gente entrou logo na sequência com inteligência artificial. Então, e aí muitos se aproximando mais da IA do que de outros humanos. E o quanto que isso também pode ser uma barreira em vez de ser um facilitador, né? Então, quando eu falo de cocriação humana e IA, e eu vejo para habilidades de, entre outros, conviver com outros, é porque o centro da criatividade, ela se dá também no coletivo, né? Não é só no individual. Então, a importância da gente conviver, da gente suscitar essa habilidade, de fato, porque é uma meta skill, né, de habilidade de conviver com outros, ter a colaboração, porque daí eu consigo também, eu cocrio com uma IA, mas eu também cocrio com os seres humanos, né, para que o ciclo seja contínuo também de criação. E outro ponto, que é o fazer, né? A gente tem uma linha muito estreita agora da teoria e da prática, né? Então, se fala muito no generalista, profissional generalista, e não tão especialista. Só que nessa situação, né, nessa limiar de generalista, de não ser mais especialista e ser generalista, a gente tem conhecimento mais raso para algumas coisas. Então, a importância de você ter que conhecer sobre tudo, então a visão sistêmica é importante, conhecer sobre tudo, mas eu preciso ter conhecimento concreto. Então, por isso que a teoria e a prática precisa acontecer freneticamente. Eu aprendo e eu testo e eu itero. Então, eu aprendi algo novo, vou lá, testo, e aí eu vejo os resultados, faço teste de novo, vou aprendendo com aquilo, né? Então, uma dica importante sim, a gente precisa ser um profissional mais generalista, sim, não preciso ser especialista 100% em algo, mas eu preciso ser aquela pessoa que vai para a prática e que realmente aprende, que realmente sabe fazer, fala o que com propriedade daquilo que faz, né? Que coloca a mão na massa. E aí eu te pergunto, gerações mais velhas, você acredita que pelo fato deles terem uma experiência vivencial mais longa, né? Estão aí, sei lá, estão no mercado de trabalho já há mais tempo, estão já desenvolvendo várias coisas e aprenderam várias coisas, que esse perfil ele tem mais chance de dar prompts mais que possam dar um resultado melhor naquilo que ele está solicitando para a inteligência artificial? Você acredita nisso? Por exemplo, você acha que uma geração mais nova, que de repente está começando a vida profissional, né? Ele ainda não tem uma bagagem, né? Você acha que existem diferenças para usar a inteligência artificial? Eu acredito que sim. É muito relativo de pessoa a pessoa, né? Porque essas habilidades estão ligadas muito também ao meu comprometimento de ser protagonista do meu aprendizado e da minha carreira, né? Então, vamos pensar que eu tenho profissionais com um background incrível, porque já tem uma maturidade profissional, né? O conhecimento profissional de vida como um todo. E eu tenho aqueles que têm pouco ainda. Mas eu já vi muito, né? Ou quando eu olho para ambos os lados, né? Profissionais com 2 anos de carreira, mas que são extremamente dedicados, que realmente querem fazer, aprender e tudo, e que se diferenciam muito da massa, né, de outros. Ao mesmo tempo em que eu tenho profissionais que têm 40 anos de mercado e por aí vai, mas que não se permitem essa qualificação, que a gente chama do reskilling, né, de desaprender e aprender de novo algumas coisas. Mas não, desaprender não é anular aquilo que já sabe, aquelas competências que formaram a sua base, né? Muito pelo contrário,
aproveitar isso e impulsionar com o novo, que são essas atualidades, essas novas tendências, tecnologias que surgem, né? Mas o grande ponto positivo desse profissional que tem uma grande bagagem de mercado é justamente isso, é ele já ter o conhecimento empírico, já ter o conhecimento tácito e ele saber como que faz. Então, se permitir a testar essas coisas novas, né? Sem sombra de dúvidas, ele tem uma largada aí gigante à frente de muitos outros profissionais. Só que precisa existir essa adaptação, o que muitos ainda não fizeram, mas outros eu vejo isso acontecendo bastante, de aprender coisas novas. Mas como eu digo, não tem uma questão só apenas a ver com idade, de tempo de profissional, de bagagem profissional e tudo mais. Tem muito a ver da pessoa, né, humano ali, que se permite ou não aprender coisas novas e, de fato, está se adaptando a essas novas mudanças, né, do mercado. Então, eu vejo que prompts melhores, eles vão acontecer naturalmente. Imagina o quanto que já não tem de conhecimento, o quanto de fazer esses bens mesmo que eu faço, peço para o chat GPT, por exemplo, fazer, faça um bem para mim, traga referência, traga isso, tudo que eu peço para ele fazer, por exemplo, eu sei exatamente o que ele precisa fazer. Vamos pegar um exemplo, e eu estou dizendo, eu não estou me comparando a um profissional, por exemplo, de 30 anos de mercado, porque hoje eu tenho 11 anos, né? Mas tendo assim, a pessoa tem super experiência, né? Já passou por várias empresas, já por várias áreas, e já sabe como que é feito, né? O que a IA vai otimizar para ela. E compare com aquele que não sabe nem qual é o caminho que a IA vai fazer para chegar naquele resultado ali que ela está retornando, né? Então, eu vejo como grandes vantagens, né, para quem se propõe a usar a ferramenta para essa forma de cocriação mesmo, onde eu sei o que você está fazendo para mim, eu sei o caminho que você está percorrendo, eu valido criticamente as respostas que você me traz, porque eu tenho propriedade disso. Então, por isso que não dá para também ser muito generalista, né? E não buscar conhecimento, porque senão o que a IA traz para você, você aceita. E aí não exercita o pensamento crítico. Perfeito. Mas vamos lá então, Jennifer. Quem quiser conhecer mais sobre o grupo IRATEC, quais são as formas de contato, quais são site, rede social, conta um pouquinho para a gente. Legal, a gente está fazendo muita live, muito café com makers, são algumas ações também para literar mais sobre inteligência artificial, né? Como mexer com soluções de agentes e tudo mais. Dá para nos encontrar no Instagram do IRATEC, né? Acho que vou deixar aqui também, o IRATEC. Nós temos também o Instagram das nossas outras empresas, da holding, então do GPT Maker, Disparaí, ZAPI e Kiji. Tem também LinkedIn de todas as empresas, né? Indo lá em IRATEC você também já encontra todos eles. E temos falei do Instagram, falei do LinkedIn, e temos o site também, site do iratec.com. Perfeito. Jennifer, muito obrigada. Tenho certeza que nós ficaremos horas aqui conversando sobre inteligência artificial. Também acho. Mas o nosso tempo acabou e eu preciso passar rapidinho os recadinhos para o pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Jennifer!